Olá, tudo bem? Vim aqui mais para aplicar mais uma microaula, né? Vim falar aqui sobre a Revolução Russa, né, de 1917. É um tema bem longo e provavelmente eu vou ter que fazer em duas microaulas, né? Por ser um tema bastante complexo e extenso. Então, antes de começar a falar da Revolução Russa, a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Falar da situação da Rússia, né? Começar a falar da revolta de 1905. Em 1905 vai ter uma revolta popular. Para entender essa revolta, vamos ver as características da Rússia. Né? A Rússia era um país, em relação ao resto da Europa, bastante atrasado. 80% da população ainda vivia no campo, né? Tinha uma industrialização ainda iniciante, né? Está se iniciando agora, localizada em poucas cidades. A Rússia ainda tinha uma monarquia, né? A monarquia absolutista, né? O czar nesse tempo é o czar Nicolau II. Então a gente vê a situação, como é que era a situação da Rússia, né? Tinha um exército um exército mal organizado, né? Tinha um exército até que o exército era bem treinado, mas faltava muitos equipamentos. E a partir de 1904, a Rússia entra em guerra contra o Japão, pela região da Manchúria, né? Vamos disputar essa região, a região da Manchúria. E, consequentemente, essa guerra vai resolver, quer dizer, vai causar muitos problemas na Rússia, né? Muitos problemas com relação, porque a economia russa vai se voltar toda para essa guerra, então vai ter muita fome, e isso, consequentemente, vai gerar muitos problemas sociais dentro da Rússia. Um, um, um episódio que também vai causar muitos problemas para o czar vai ser o chamado Domingo Sangrento, né? Onde várias pessoas, né, na marcha pacífica vão até o Palácio do Imperador, Palácio de Inverno do Imperador, fazendo protesto pacificamente, né? E, consequentemente, as pessoas vão ser recebidas a bala, né, pela guarda czarista. Esse fato vai trazer muitos problemas para o czar, pois quem não sabe, né, o czarismo, né, o czar na Rússia, ele tinha uma fama de bom czar, né, verdade, de bom czar. Então havia toda aquela questão religiosa misturada com relação ao czarismo, né, as pessoas faziam até se benziam quando o czar passava, né. E quando acontece esse episódio, a fama de bom czar, né, do Nicolau II acaba indo por água abaixo, né? Então esses são os fatores, né? Tinha problemas causados, né? Questão de fome, né? Da população, né? Esse efeito também da questão do vinho sangrento, se tudo vai contribuir para ir minando a questão da imagem do imperador. E para piorar a situação mais ainda, né? A Rússia vai perder a guerra contra o Japão. Então o que vai acontecer? Então vamos ter que vamos ser estourados o que? Greves, né, passeatas, protestos contra o imperador. O imperador, para acalmar a situação, o imperador vai convocar a Duma, né? O que era a Duma? A Duma era uma espécie de parlamento, né, uma espécie de que era convocado, né, por representantes da população, onde que vai se prometer algumas melhorias, tá? Inclusive uma constituição, né? Consequentemente, o imperador ele não vai cumprir, ele só queria o retorno do exército, né, propriamente, e quando o exército retorna, né, do conflito, ele repõe o que era antes, né, a situação que era antes. O Domingo Sangrento, né, para quem não sabe, ele é chamado também de o grande ensaio, né, a grande preparação para a chamada Revolução Russa, né. E durante as revoltas de 1905, né, Vladimir Lenin também havia participado desse movimento. Em 1914, a situação da Rússia se agrava novamente. A Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial e aqueles problemas que ela havia enfrentado durante a guerra contra o Japão retornam novamente, né? A economia vai se voltar toda para a guerra, né? Os soldados mal equipados no conflito, né? Muito derramamento de sangue com relação aos soldados russos e retorna tudo aquilo que antes havia ocorrido, né? Então isso vai gerar muitos problemas para a dinastia czarista, a dinastia Nicolau II. Ele, para tentar amenizar os problemas com relação à guerra, vai chegar inclusive até
sair do governo propriamente para comandar o exército diretamente. Isso vai deixar o quê? Deixar um vago. Quem vai administrar a Rússia, na verdade, vai ser a sua mulher Alexandra. Isso vai gerar vários problemas, porque a Alexandra era alemã. Aí muitas vezes, como é que a Rússia está sendo comandada pela Alemanha, né, pela mulher alemã, né, pela imperatriz alemã, e estamos combatendo o quê? A Alemanha. Então, isso gerou alguns certos problemas, né? Ao consultar os seus conselheiros, né, de saldo comando, ele perguntou o que faria, né? Claro, os pessoal consideraram ele a renunciar, né, a abdicar. E foi exatamente o que aconteceu, né? A partir daí, o governo seria assumido pelo governo provisório. Essa fase, geralmente, ela é conhecida como Revolução de Fevereiro ou Revolução Branca, né? Você pode encontrar esses dois termos, né? Mas geralmente conhecido como Revolução de Fevereiro, né? Kerensky, né, que ele vai assumir o governo, ele vai ficar no governo com o governante provisório. Nesse período temos algumas reformas importantes, né, alguns direitos trabalhistas, né, diminuição da carga horária. Porém, o grande desejo da população era a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Pois isso gerava grandes problemas econômicos, grandes custos, pois a economia se voltava todo para a questão da guerra. E isso Kerensky não vai cumprir. Aí a partir nós teremos a figura de Vladimir Lenin, né? Aonde ele vai ficar famosa as chamadas teses de abril, aonde uma frase meio interessante que ele dizia, né? Todo poder aos sovietes, né? Para quem não sabe, os sovietes era um conselho de trabalhadores urbanos, né? Que havia na Rússia. Então, quando fala todo poder dos sovietes, ele está falando todo poder dos trabalhadores. Nesse tempo, né? Com relação aos problemas, desde 1905, vai surgir um partido, né? Que é o partido conhecido. Então, nesse contexto vai surgir um partido, né, que era o Partido Operário Social Democrata, né? Esse partido ele se destacou muito o partido mais destacou na oposição ao czarismo, e ele tinha duas vertentes, né, que podemos dividir em duas vertentes. Nós temos chamados mencheviques, os mencheviques, que significa minoria. Esse partido era um partido que queria chegar ao poder, né, fazendo alianças com a burguesia. Era um partido mais ortodoxo, né, que seguia aquela questão do todo Karl Marx, né, que Karl Marx dizia que o socialismo seria possível num país capitalista com economia altamente desenvolvida. Né? Então ele seguia mais essa linha. E você tinha um partido mais radical, que seria os bolcheviques. Os bolcheviques eram muito mais radicais, né, eram comandados por Vladimir Lenin, né? Então era um partido muito mais radical, e eles achavam que a revolução tinha que ser imediata, né? Então esse era os bolcheviques, que era um partido muito mais radical. Consequentemente, em outubro, né, nós temos uma nova revolução, que é conhecida como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, né, que é a Revolução Vermelha. Nessa revolução, aí os bolcheviques, né, também chamada de Revolução Bolchevique, chegam ao poder, né? A Revolução Russa, ela é muito complexa, né? Para resumir alguns detalhes que eu acabei aqui não destacando, porque há muitos eventos para destacar. Então, na segunda oportunidade, a gente vai comentar aqui sobre a Guerra Civil, né? A Guerra Civil e algumas características do governo de Vladimir Lenin, né? O governo de Lenin, né?